Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao Potemática. Sou o professor Davi Lima e nesta aula vamos falar um pouquinho sobre frações equivalentes, dando continuidade à nossa playlist Matemática do Zero. Vamos lá, vamos deixar de muita conversa e simbora! Quando é que frações são equivalentes? Duas ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma parte do inteiro. Eu coloquei aqui, vamos pensar aqui numa barra de chocolate, certo? Vamos pensar nessa barrinha de chocolate aqui. Então, Pedro, Clara e João, eles têm a mesma barra de chocolate, ou seja, uma barra de mesmo tamanho. Perceba que Pedro, ele pegou uma barra e dividiu em duas partes. Vamos supor que Pedro comeu metade dessa barra, ou seja, essa fração é 1/2. Temos aqui 1/2, certo? Então Pedro comeu metade, 1/2. Uma parte do inteiro que é 2. Vamos supor que a Ana Clara comeu metade também. Só que aqui, ó, ela vai comer duas partezinhas, né? Porque ela dividiu a barra dela em 4 partes, ó. Então, o inteiro dela aqui, o todo, está dividido em 4 partes. Então, para ela comer metade, ela tem que pegar duas partezinhas. Então, perceba que eu já coloquei um igual aqui para você entender que essa fração é equivalente a essa, ou seja, igual. Que vai ser igual a essa aqui, ó. Você tem quantas partes aqui? João pegou sua barrinha e dividiu em 8 partes. Então, perceba que para João comer metade, como ele dividiu em 8, o inteiro é 8 aqui. O todo é 8. Para ele comer metade, ele tem que comer quantas? Ele tem que comer 4, né? 4 pedacinhos. Então, ó, comendo 4, ele come metade da sua barra. Então, perceba que 4/8 é igual a 2/4, que é igual a 1/2. Ou seja, essas frações são frações equivalentes. Tá bom? Elas equivalem ao mesmo valor. Perceba que a diferença é que o todo foi dividido em partes, quantidades diferentes. Mas o que foi tomado foi o mesmo espaço, ó. Tá vendo? Então as frações, elas são iguais. Então perceba, como a gente mostrou aqui, que elas representam a mesma porção do todo, né? Metade, ó. A mesma porção do todo foi representada em cada uma dessas barras. Continuando a aula, a gente vai falar um pouquinho sobre como encontrar uma fração equivalente, certo? Mas antes eu quero mostrar para vocês aqui como essa fração aqui pode se transformar nessa e essa também nessa. Ou essa aqui nessas duas aqui. Como assim, professor? Para que eu encontre uma fração equivalente a outra, ou eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número. Tanto multiplico como divido. Porém, tem que ser pelo mesmo número, o numerador e o denominador. Perceba aqui, ó. Se eu pegar essa fração 1/2 e multiplicar o numerador por 2 e o denominador também por 2, a gente vai chegar ao quê? Vai chegar a 2/4. É ou não é essa aqui? Tudo bem? Então, elas são equivalentes. Se eu pegar o próprio 1/2 de novo e multiplicar por 4, o numerador e o denominador tem que ser o mesmo valor, multiplicando o numerador e o denominador. 1 vezes 4, 4, e 2 vezes 4, 8. Perceba que eu cheguei a essa fração, o que me indica que essa fração é equivalente a essa, certo? Então, multiplicando, eu chego a uma fração equivalente. E dividindo também, ó. Perceba que se eu dividir essa aqui
por 2. Numerador e denominador, viu? Tem que ser o mesmo valor. 2 dividido por 2 é o quê? É 1. E 4 dividido por 2 é 2. Então, chegamos a quem? 1 meio. Se eu dividir essa daqui, vamos dividir direto por 4. Eu vou chegar a 1 meio também, ó. 4 dividido por 4 é 1. 8 dividido por 4 é 2. Então, nós percebemos que chegamos a frações equivalentes a elas dividindo ou multiplicando. Perceba que aqui você não tem como dividir pelo mesmo valor, né? Só chega uma fração equivalente a partir de 1 meio multiplicando. Já aqui, eu poderia chegar a uma fração equivalente ou multiplicando ou dividindo. Eu poderia multiplicar por 10, por 15, por 20, tanto o numerador e o denominador, e chegava a uma fração equivalente. Vamos mostrar mais uma vez como encontrar uma fração equivalente a essas três frações. Olha só. Se eu multiplicar o numerador e o denominador por 2, multiplicando por 2, o que é que eu vou encontrar? 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. Se eu multiplicar por 3, tanto o numerador como o denominador por 3, eu chego a 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. Essa fração é equivalente a essa e essa também é equivalente a essa. Tudo bem? Ó, se eu multiplicar o numerador por 4, o que é que eu chego? 2 vezes 4, 8. 3 vezes 4, 12. Ou seja, multiplicando por 4 numerador e denominador, chegamos a 8 dozeavos, que é uma fração equivalente a 2 terços. Então, gente, se eu multiplicar, eu chego naturalmente a uma fração equivalente à fração dada. Em alguns livros, em alguns livros antigos, né, talvez os mais novos não tragam muito isso, eles chamam essa sequência aqui de classe de equivalência, né, conjunto das frações equivalentes à fração dada. Por exemplo, aqui foi multiplicado por 2, por 3, multiplicado por 4, por 5, por 6, por 7, né? Então, as frações equivalentes a uma fração são infinitas, certo? Isso aqui é chamado de classe de equivalência, tá? Só para relembrar e para que vocês possam guardar aí. Vamos aqui, ó. Se eu fizer, vamos fazer de cabeça aqui, 1/6, vamos multiplicar o numerador e denominador por 2. Vai dar 2 dozeavos. Se eu multiplicar o numerador e denominador por 3, vai dar 3 dezoitoavos. Se eu multiplicar por 4, 4, 6 vezes 4, 24 avos. Se eu multiplicar por 5, 5, 30 avos. Certo? Então, a gente vai encontrando frações equivalentes, basta somente multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, que eu encontro frações equivalentes. Aqui, do mesmo jeito. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Por 3, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Por 4, 4 vezes 3, 3 vezes 4, 12. 4 vezes 4, 16. Por 5, 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. E mais uma vez, temos uma classe de equivalência que é infinita, um conjunto infinito de frações equivalentes a 3/4. Certo, gente? Essas frações que a gente não consegue dividir para encontrar uma fração equivalente a essa, por exemplo, 2 terços eu não consigo dividir e encontrar uma fração equivalente a ela através da divisão, como eu fiz anteriormente. Nem 1/6, porque não tem número que divida ao mesmo tempo aqui, ó. Não tem um número que divida o 2 e o 3 ao mesmo tempo. Nenhum que divida o 1 e o 6, nenhum que divida o 3 e o 4. Essas frações são chamadas de frações irredutíveis. Uma fração irredutível é aquela que você não pode mais simplificar. Não pode encontrar uma fração equivalente a ela através da divisão do numerador e do denominador pelo mesmo número. A gente vai entender melhor falando sobre simplificação. O que é a simplificação? A simplificação nada mais é do que
encontrar uma fração equivalente através da divisão. Encontrar um número que divida o numerador e o denominador ao mesmo tempo e vai lhe dar uma fração equivalente a ela, simplificando, ou seja, digamos assim, diminuindo, né? Diminuindo esses números. Então, aqui, perceba, eu vou simplificar propositalmente por números pequenos. Perceba que é par, eu vou dividir por 2. 24 dividido por 2 é o quê? 12. Embaixo eu também tenho que dividir por 2. Se não der para dividir pelo mesmo número, não está simplificando corretamente. Tem que dividir pelo mesmo número. 36 dividido por 2, 18. Continuando a dividir por 2. Porque perceba que os dois são pares. Ó. Então o que é que você vai ter? 12 dividido por 2 é o quê? 6. 18 por 2 é o quê? 9. Não dá mais para dividir por 2. Mas dá para dividir por quem? Perceba que os dois são divisíveis por 3. Então, ó, 6 dividido por 3 é quem? É 2. E 9 dividido por 3 é quem? É 3. Então, simplificando o 24/36, você chega à fração irredutível 2/3. Como a gente falou, porque ela é chamada de irredutível? Porque não tem mais como simplificar. Não existe números que dividam os dois ao mesmo tempo. Tá bom? A não ser o 1, né? Mas que não vai valer de nada. 2 dividido por 1 dá 2 e 3 dividido por 1 dá 3. Ou seja, números maiores que 1. 75/50. Dá para a gente simplificar? Perceba que dá para dividir por 5, não é? Se eu dividir aqui por 5 e aqui também, 75 dividido por 5 dá 15. 50 dividido por 5 dá 10. Perceba que ainda dá para dividir por 5. Ok? 15 dividido por 5 dá 3. E 10 dividido por 5 dá 2. Como 3 e 2 não dá para simplificar, ou seja, não tem número que divida os dois ao mesmo tempo, então você encerra a sua simplificação aqui. E essa fração é a fração o quê? Irredutível. Ok? Esse foi o primeiro processo de simplificação, através das divisões sucessivas. Ou seja, um passo a passo, bem tranquilo. Mas existe outro método que é através do MDC, certo? Ou seja, de uma forma mais direta, como eu coloquei aqui, ó. Você pegar um número que divide os dois e já dê de cara esse aqui, ó. Como é que seria isso? É só encontrar o MDC de 24 e 36. Qual é o MDC de 24 e 36? O MDC de 24 e 36 é exatamente 12. Certo? O MDC de 24 e 36 é 12. Qualquer dúvida, a gente tem aqui no canal uma videoaula falando sobre MDC. Vai lá e dá uma olhada e depois retorna para retomar aqui, tá bom? Então, 24 dividido por 12 dá o quê? Dá 2. 36 dividido por 12, 3. Olha só. Beleza? Então, chegamos a 2/3, ó. Bem mais rápido, não foi de uma forma direta? Agora, se liga só numa coisa. Faz aqui 2 vezes 2 vezes 3. 4. 4 vezes 3, 12. Olha só que legal. Tá vendo? Se você não se sentir seguro para fazer assim, faz assim, tá bom? Até você pegar a prática e fazer dessa forma. O ideal é você tentar. Quanto mais você treina, quanto mais você faz, mais você aprende, mais você fica melhor. Agora aqui, 75/50. Qual é o MDC de 75/50? Perceba que o MDC de 75 e 50 é 25. Olha só, 75 dividido por 25 dá 3. E 50 dividido por 25 dá exatamente 2. Beleza? Então, pessoal, essa é uma forma direta, mais prática, mas como eu disse, se não se sentir seguro em fazer assim, vem fazendo passo a passo, tranquilamente.
Vou mostrar aqui de novo, ó. Perceba que eu simplifiquei aqui em cima por 5 e depois por 5. 5 vezes 5, 25. Tá? Então, as divisões sucessivas, elas são para você começar a aprender e devagarzinho vai fazendo. E quando você for treinando bastante, vai fazendo aos poucos por MDC, tá bom? E vai facilitar mais o processo de simplificação. Chegamos ao fim de mais uma aula, espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, curte aí, comenta, compartilha e peça seu vídeo, seu conteúdo. E lembre-se, tamo junto, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.